oração ao querido São João que me desse o matrimônio. São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse o matrimônio. Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. São João não me atendendo, a São Pedro fui correndo nos portões do paraíso. Disse o velho num sorriso, minha gente, eu sou chaveiro, nunca fui casamenteiro. São João não me atendendo. Boa noite, queridos irmãos equipistas. Nesta noite, é com muito carinho que estamos reunidos para mais um momento de formação. Neste mês, nossa igreja celebra a festa dos 3 grandes santos: Antônio, dia 13, João, 24 e Pedro, 29. Hoje nós vamos olhar para esses 3 grandes homens que no seu tempo, e mesmo com todas as fragilidades humanas, eles tiveram a coragem de proclamar e viver o amor de Deus. Vamos conhecer um pouco da história de cada padroeiro das festas juninas, que são exemplos para todos nós. Para aproveitar esse momento tão especial, vamos nos colocar na presença de Deus, unidos a Ele, através da nossa fé, para que junto dele possamos nós viver aqui neste mundo, sempre buscando o céu. Vamos reconhecer que somos filhos do céu, revestidos da graça e consagrados a Deus. Então, por isso, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oi, Jesus, nós estamos aqui. E olhando para Jesus, eu enxergo a Virgem Maria. E sob a intercessão de Maria Santíssima, clamamos a unção que vem do céu, sobre todos nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre todo o movimento e sobre todas as equipes de Nossa Senhora. Vem, Espírito Santo, vem com seu poder. Assim como vieste sobre os apóstolos e Maria, como línguas de fogo, derrama sobre nós o amor que vem do céu. Derrama sobre nós a paz que vem do céu. Vinde, Espírito de luz, vinde iluminar nossos passos, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso caminhar. Ilumina todos os casais do movimento. Ilumina o movimento todo, Espírito Santo, do mundo inteiro. Sozinhos, nós não somos nada. E nós precisamos dessa força que a gente sabe que vem de Ti, essa força que vem do alto. Vem, Espírito Santo, repousa sobre nós. Vem, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Deus nosso Pai, nós te adoramos. Derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos. Derrama sobre nós a paz
nós te adoramos. Derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Vamos rezar agora pelos todos os casais que a gente conhece, pelos casais da nossa equipe, pelo nosso matrimônio. O coração que ama faz milagres. A turma ela vai começar a oração e a gente vai respondendo com ela. Senhor Pai Santo, Senhor Pai Santo, Deus onipotente e eterno, Deus onipotente e eterno, te agradecemos e bendizemos teu santo nome. te agradecemos e bendizemos teu santo nome. Tu criastes o homem e a mulher, Tu criastes o homem e a mulher, para que um seja para o outro ajuda e apoio. para que um seja para o outro ajuda e apoio. Lembra hoje de nós. Lembra hoje de nós. Proteja-nos e conceda-nos que o nosso amor seja entrega e dom. Proteja-nos e conceda-nos que o nosso amor seja entrega e dom. A imagem de Cristo e da Igreja. A imagem de Cristo e da Igreja. Ilumina-nos e fortalece-nos Ilumina-nos e fortalece-nos na tarefa da formação dos nossos filhos, na tarefa da formação dos nossos filhos, para que sejam autênticos cristãos, para que sejam autênticos cristãos e construtores esforçados da cidade terrena. e construtores esforçados da cidade terrena. Faz que vivamos juntos um longo tempo, Faz que vivamos juntos um longo tempo, em alegria e em paz, em alegria e em paz, para que os nossos corações possam elevar sempre para Ti, através do Teu Filho no Espírito Santo, através do teu Filho no Espírito Santo, o louvor e a ação e a ação de graças. Amém. Floreia São João, desce a menos um cartão, eu levo a Santa Sonho. São João ficou zangado, São João sobra cartão, com direito a batizado. Floreia São João, desce a menos um cartão, eu levo a Santa Sonho. Matrimônio, matrimônio, pim, pim, pom, pom. Isso é lá com Santo Antônio. Histórias de Santo Antônio. Santo Antônio está entre os santos mais queridos de nossa igreja. Fernando de Bulhões foi seu primeiro nome. Nasceu em Lisboa, Portugal, em 1165 e faleceu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231. Apesar desses breves 36 anos de vida, ele viveu uma vida intensa. Ainda muito jovem, entrou para a ordem agostiniana, muito prestigiada na época por ser altamente erudita. Inicialmente, tornou-se um monge agostiniano em Lisboa. Depois viveu em Coimbra. Tornou-se franciscano posteriormente, quando viu 3 missionários indo para Marrocos no desejo ardente de serem mártires.
Tempo depois, esses frades faleceram. Quando os restos mortais deles voltaram para Portugal, o fato despertou em Antônio o desejo de entrar para a ordem dos frades menores. Assim, quando conheceu a obra de seu contemporâneo, São Francisco de Assis, foi tomado de encanto e acabou indo para a Itália, a fim de segui-lo na simplicidade marcante. Tornou-se assim franciscano e mudou seu nome para Antônio. Para ele, São Francisco foi um modelo a ser seguido. Vejam aqui o primeiro ponto a ser buscado em nossas vidas. Trazer para nossa vivência o exemplo daqueles que alcançaram a santidade. Santo Antônio também seguiu um modelo, assim como nós que buscamos nos santos nossos modelos. Se ele tinha dificuldade, ele olhava para Francisco e continuava a sua missão. E nós? Nós também precisamos de alguém para olhar em nossas dificuldades. Quem melhor do que nossos santos queridos? O segredo da santidade está em assemelhar-se o mais possível com Jesus, não somente nas intenções, mas na vida prática. Nesse quesito, Santo Antônio era mestre. Podemos apontar algumas atitudes de Santo Antônio que o assemelharam muito a Jesus. Em primeiro lugar, sua grande humildade. Antônio seguia aquele que disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele atendia com simplicidade e dedicação as pessoas, os mais necessitados, os doentes, e por isso era tão querido. E nós? Estamos sendo simples e humildes com os mais necessitados? Em segundo lugar, Santo Antônio foi um homem que amou profundamente os pobres e tudo fez por eles. Não só no sentido assistencialista, mas trabalhando para mudar leis injustas que afligiam o povo de Pádua. Dizia: quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. E nós, estamos amando os pobres? Em terceiro lugar, Santo Antônio foi um missionário, apaixonado por Deus. Percorria as cidades e lugares para anunciar o Evangelho. Santo Antônio foi seguidor daquele que disse: meu alimento é fazer a vontade do Pai, que me enviou. E nós, estamos sendo missionários? Estamos lançando nossos barcos em águas mais profundas? Sua vida de pregador começou de surpresa, quando aquele jovem ajudante de cozinha foi chamado ao púlpito para substituir um pregador ilustre diante de uma importante reunião de religiosos. Pela primeira vez, pregava em público. Esperava-se um fiasco, mas as palavras fluíram de seus lábios com a força e o poder do Espírito Santo. E os corações dos ouvintes se aqueciam e vibravam. O poder de Deus o tomava quando falava. Pregava com as palavras, mas, sobretudo, com a vida. E nós? Quantas vezes fomos chamados de surpresa e dissemos não a Deus? Antônio era sabedor da força da oração silenciosa, de joelhos dobrados.
santos oram. E Antônio amava a oração e a contemplação. A santidade de Santo Antônio é um convite para todos nós, para que nossas orações sejam constantes e cada vez mais intensas. A oração dá força e lucidez para que o cristão não se perca naquilo que é relativo, mas vá ao essencial. Santo Antônio, em um dos seus sermões, dizia: quanto mais frequente e insistente foram nossas orações, tanto mais agrada a Deus. E nós? Que tempo estamos dando às nossas orações diárias? Outro ponto que gostaríamos de ressaltar é o amor que Santo Antônio tinha por Nossa Senhora. Ele sempre olhou para Maria como a companhia materna que caminha ao nosso lado, de mãos dadas com cada um de nós. Para finalizar essa reflexão, façamos com os olhos e os ouvidos atentos a essa frase. A vida humana é como uma ponte, e uma ponte é feita para passar e não para morar. E nós? Estamos sendo discípulos a caminho? Estamos a caminho da santidade conjugal? Santo Antônio é muito popular e tem muitos devotos. O santo que encontra as coisas perdidas, o santo que provê o pão com fartura. Dai pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão. O santo que nos ajuda em tudo, que cura as feridas espirituais dos relacionamentos do matrimônio. Mas Santo Antônio também é conhecido como o santo que intercede pelas pessoas que querem conseguir um namorado, um casamento. As moças pobres daquela época tinham de apresentar um dote para despertar a atenção de um pretendente, de um moço que fosse bom, educado e trabalhador. E Santo Antônio ajudava as moças humildes a conseguirem o dote e também um enxoval para o casamento. Não se sabe de onde vem essa devoção. O que se sabe é que esse santo era muito atento às questões familiares. As pessoas com problemas na família o procuravam para pedir conselhos e ele as atendia. Por isso, foi formando a respeito dele essa devoção de intercessor por aqueles que querem arranjar um namorado e que tem o desejo de formar uma família. Que Santo Antônio interceda por nós para que colocamos as bases de nossa vida na santidade, na humildade, na missão evangélica e no amor efetivo aos pobres e o amor a Maria Santíssima. Santo Antônio, rogai por nós. São João não me atendendo, a São Pedro fui correndo, dos portões do paraíso. Disse o velho num sorriso, minha gente, eu sou chaveiro, nunca fui casamenteiro. São João não me atendendo, a São Pedro fui correndo, nos portões do paraíso. Matrimônio, matrimônio, pim, pim, pom, pom, isso é lá com Santo Antônio. Sou Alessandra, representando a equipe 2, Nossa Senhora Auxiliadora. A devoção a São Pedro.
A devoção a São Pedro é uma das devoções mais populares do Brasil e de vários países da Europa. Ela se manifesta mais forte no mês de junho, mais precisamente no dia 29, dia de São Pedro e São Paulo, considerados os principais líderes da Igreja cristã pela sua pregação e fé. São Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Nascido no vilarejo perto de Cafarnaum, na Galileia, ele se chamava Simão e era irmão do também discípulo André. Aliás, foi André quem apresentou Pedro a Jesus. Pedro e André, juntamente com Tiago e João, eram pescadores e formavam uma espécie de sociedade de pesca na cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Jesus conquistou o coração de todos. Um dos momentos mais marcantes da vida de Pedro foi quando, por sua revelação divina, ele proclamou que Jesus era não apenas o Messias, mas, além disso, o Filho de Deus vivo. Por essa razão, Jesus mudou seu nome para Pedro, que significava pedra, e proclamou o líder, portador das chaves da igreja que ele iria fundar. São Pedro presenciou todos os milagres operados por Jesus, inclusive aqueles que envolviam sua profissão de pescador, como a pesca milagrosa e as tempestades acalmadas no mar. São Pedro caminhou sobre as águas do mar da Galileia, quando Jesus o chamou. E esta passagem dá rumo de toda a devoção de São Pedro, pois enquanto ele tinha os olhos fixos em Jesus, caminhava em cima das águas, porém quando passou a olhar as ondas e o vento, começou a afundar. Então Jesus o resgatou. Mas Pedro também teve suas fraquezas. Negou Jesus por 3 vezes, no momento mais difícil. Mas depois da ressurreição, Jesus o fez proclamar por 3 vezes que o amava. E Jesus o confirmou na missão de liderar os fiéis, apacentar as ovelhas de seu rebanho. Depois de receber o Espírito Santo em Pentecostes, São Pedro deixou de ser aquele homem medroso, inseguro e instável, para ser o grande líder, o primeiro Papa da Igreja. Missão que ele honrou até o último dia de sua vida, sendo luz, exemplo e guia para a Igreja nascente. Governou a Igreja a partir de Roma, liderando os cristãos nos tempos mais difíceis da perseguição romana. Escreveu 2 cartas que fazem parte do Novo Testamento. Essas cartas são um primor de teologia, amor, força e pastoreiro daquele que tem cuidado por suas ovelhas. São Pedro faleceu em Roma, sofrendo o martírio da crucificação, como nosso Senhor Jesus Cristo, mas pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, não se julgando digno de entregar a vida como seu mestre e Senhor. São Pedro foi sepultado no local onde séculos mais tarde foi erguida a atual Basílica de São Pedro. Escavações arqueológicas comprovaram que realmente o túmulo que ficava na cripta da Basílica, atribuído a São Pedro, foi o local onde os cristãos sepultaram seu grande líder depois de seu martírio. Por sua história de conversão, amor a Jesus, chamado e liderança, a devoção a São Pedro é a devoção da entrega total a nosso Senhor Jesus Cristo. É a devoção daqueles que olham fixo para Jesus durante as tempestades da vida. É a devoção da fé, daquela fé que nos faz caminhar sobre as águas revoltas dos problemas da vida, com os olhos fixos em Jesus. A devoção a São Pedro nos ensina a caminhar sobre os problemas da vida olhando firmes para Jesus, sem desviar o olhar e sem afundar. Que São Pedro nos ajude a manter os olhos fixos em Jesus. Glorioso São Pedro, rogai por nós.
A vida de São Paulo. Incansável comunicador do Evangelho, mártir convertido ao cristianismo e apóstolo dos gentios e um apaixonado por Jesus Cristo, uma de suas frases mais conhecidas, testemunhada a vida de conversão e entrega ao anúncio do Evangelho. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Nascido nos primeiros anos da era cristã, em Tarso, na Cilícia, onde hoje é a Turquia, era chamado de Saulo e trabalhava para o Império Romano, perseguindo os cristãos, tendo como ofício a fabricação de tendas. O relato de uma conversão é narrado no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Paulo havia presenciado a morte de Estevão, que morreu apedrejado, defendendo a fé cristã. Depois disso, passou a perseguir ainda mais os seguidores de Jesus. Durante uma viagem a Damasco, através de seguidores do cristianismo, teve uma visão, na qual fez experiência com Jesus Cristo, que em espírito lhe perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego imediatamente e foi levado para a cidade, onde dias depois, um discípulo de Jesus chamado Ananias foi enviado por Deus para curá-lo. A partir daí, então ele se tornaria o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele enviado para disseminar o evangelho para o povo não judeu. A conversão de um dos momentos-chave da vida de São Paulo, porque é precisamente quando ele começa a entender o que é a igreja como o corpo de Cristo. Perseguir um cristão é perseguir o próprio Cristo. O discurso sobre fé, esperança e caridade e o caminho que percorreu pregando o cristianismo e convertendo os pagãos é um exemplo de sua total conversão. Preso várias vezes, resistiu às torturas, injúrias e apedrejamentos, realizando conversões até nas celas onde ficava. No ano de 67, quando estava preso em Roma, foi condenado pelo imperador Nero por seguir uma religião ilegal e morto por decapitação. A igreja comemora a solenidade de São Paulo em 29 de junho, mesmo dia de São Pedro. Glorioso São Paulo, rogai por nós. Numa oração ao querido São João, que me desse o matrimônio. São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio. Eu pedi numa oração ao querido São João, que me desse o matrimônio. Matrimônio, matrimônio, pim, pim, pom, pom, isso é lá com Santo Antônio. Nós somos da equipe 6, aquela Nossa Senhora do Burrinho. E vamos prosear com 6 sobre o menino Joãozinho. Ainda na barriga da mãe, saltitou de alegria. Percebeu que ela, a Isabel, estava junto da Virgem Maria. Joãozinho, bebê iluminado, sabia quem era Jesus. No ventre de Maria, seu primo era cheio de luz. Então Joãozinho entendeu que nasceu para ser profeta, anunciar o novo reino, vivendo, seguiu essa meta. E algo mais especial na sua vida aconteceu. Nas águas do Rio Jordão, batizou Jesus, primo seu. Mas tem gente má no mundo e mataram o tar João, o príncipe dos profetas que anunciou a salvação. No dia do seu nascimento, ergue o mastro e faz fogueira. Foi o jeito que Isabel achou de avisar Maria e a terra inteira. Até hoje se comemora esse santo pregador.
a vida de João Batista, que batizou Nosso Senhor. E só por 2 minutos, vamos prestar atenção nas palavras do Padre Nirto sobre o querido São João. Quem é São João Batista? São João Batista é o grande personagem bíblico no limiar do Antigo para o Novo Testamento. Por isso ele é chamado também o último dos profetas do Antigo Testamento, que veio para anunciar a Jesus Cristo, o Salvador, com este grande chamado: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. São João Batista, o precursor de Jesus, o profeta, o último dos profetas do Antigo Testamento. Sua mensagem é para os homens de todos os tempos e na atualidade também é para nós. Ele que anuncia em todos os lugares: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. São João Batista, pregando o batismo da conversão, ele é chamado Batista porque batizava o povo nas águas do Rio Jordão, um batismo de conversão, diferente do batismo de Jesus, que é o batismo no Espírito Santo. São João Batista é quem batiza o próprio autor do batismo, quer dizer, ele batiza o próprio Salvador, Jesus Cristo. Naquele dia, Jesus aproximou-se de João Batista e fez-se batizar por João no Rio Jordão. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele e uma voz saiu do céu: este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus toda a minha alegria. E São João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Hoje nós conhecemos a vida de 4 santos que viveram tão intensamente e dedicado totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para encerrarmos esta noite de formação, gostaríamos de agradecer, louvar a Deus com a nossa vida, assim como São Pedro, São Paulo, Santo Antônio e São João louvaram e bendizeram a Deus com a sua vida, com os seus gestos, com as suas humildades, assim que também sigamos o exemplo destes santos tão queridos em nossa vida, e que mesmo diante das dificuldades, diante das tempestades do dia a dia, que a gente sempre fixe os nossos olhares para Jesus, Ele que é o nosso modelo maior, que a gente possa entender que esses santos são setas que apontam para o Santo dos Santos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que mesmo diante das dificuldades e tribulações, que assim como esses santos, também possamos nós entregar a nossa vida inteiramente em louvor a Deus. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão,
estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora, pessoal, para a gente encerrar essa nossa formação, a gente convida todos vocês no nosso drive-thru junino. É isso aí. E viva Santo Antônio! Viva! Viva São Pedro e São Paulo! Viva! E viva São João! Viva! Vem pra cá, povo! Eu pedi no coração ao querido São João que me desse um matrimônio. São João disse que não, São João disse que não, isso é lá no Santo Antônio. Eu pedi no coração ao querido São João que me desse um matrimônio. Matrimônio, matrimônio, pim, pim, pom, pom, isso é lá no Santo Antônio. São João não me atendeu, a São Pedro fui correndo no portão do paraíso. Disse o velho num sorriso, minha gente, eu sou chaveiro, nunca fui casamenteiro. São João não me atendeu, a São Pedro fui correndo no portão do paraíso. Matrimônio, matrimônio, pim, pim, pom, pom, isso é lá com Santo Antônio. São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. São João não me atendendo, a São Pedro fui correndo nos portões do paraíso. Disse o velho num sorriso, minha gente, eu sou chaveiro, nunca fui casamenteiro. São João não me atendendo, a São Pedro fui correndo dos portões do paraíso. Matrimônio, matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. Implorei a São João